a curta duração vem mais por conta de uma abundância de conteúdo que está sendo distribuído, que está sendo disponibilizado para nós, né, uma avalanche de conteúdo que está sendo lançado diariamente, para todo mundo, e aquela necessidade que as pessoas têm de querer consumir a maior quantidade de conteúdo que elas podem. Porém, como o tempo não permite, como as pessoas têm outras obrigações, talvez, um podcast de 15 minutos seja suficiente para que eles consigam manter o público-alvo da sua empresa ou da sua marca pessoal engajado constantemente, sem que eles necessitem tirar muito do seu tempo para consumir aquilo que você está oferecendo. Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos novamente ao Lean Podcast. Aqui nós ensinamos a como simplificar o processo de criação, validação e lançamento do seu podcast, além de, claro, dar várias dicas e detalhes interessantes sobre essa indústria que só vem crescendo nos últimos anos, tanto no mundo, mas principalmente no nosso Brasil. E aproveito este começo de episódio, de vídeo, para agradecer a todos que já interagiram, já consumiram, já escutaram, já viram o nosso conteúdo, e espero que vocês já estejam um pouquinho mais animados para lançar o podcast da sua empresa, já estejam criando, já estejam debatendo qual será o formato ou qual será o assunto. E, enfim, né? Vamos trazer mais conteúdo, mais produtores de podcast, sobretudo em português. Agora, falando do tema deste vídeo, deste episódio, o que trouxe para vocês hoje é algo que vem ganhando bastante popularidade nos últimos meses, né? Talvez até no último ano, e são podcasts de curta duração. Podcasts que têm os seus episódios até 15 minutos, né? Entre 1 minuto e 15 minutos. E aí eu já vou começar dizendo algo que a Rachel Corbett, que é uma veterana de rádio, que trabalhou em mais de 10 podcasts, e hoje tem podcasts de educação, né, que ajudam lá a produtores a lançarem podcasts lá nos Estados Unidos, ela disse: a tendência é que nós, como produtores, nós, como apresentadores, a gente quer continuar falando, a gente quer preencher o tempo, a gente quer explicar além do necessário. E isso vale até pra mim também, que muitas das vezes, sobretudo no começo, mas às vezes até nos dias de hoje, eu tenho a tendência a falar um pouco mais e em certas vezes você só precisa ir direto ao ponto e acabou. Chega, vai pra frente. E quando você tem um podcast de curta duração, você é obrigado a ser mais reto, a ser mais direto, a ser mais conciso, porque você tem esse limite de tempo. Porém, como eu disse no vídeo anterior, não se limite ao tempo no podcast. Não é este meio, não é o rádio, você não tem que se limitar. Desde quando o seu conteúdo for interessante, desde quando você tenha detalhes que serão interessantes para a sua audiência, não se limite a 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, enfim, não se limite a tempo. Não se limite. Mas enfim, neste caso estamos falando de curta duração, porque eles vêm ganhando muita popularidade, assim como eu mencionei. E primeiro dado curioso do vídeo de hoje é que, de acordo com o Anchor, que é uma das principais plataformas, já seja na criação de podcasts, mas principalmente na questão de hospedagem de podcasts, onde você, já que você, se você não estiver mais habituado com o nome do Anchor, você pega o seu arquivo de áudio, você coloca na plataforma e a partir que você coloca na plataforma, você consegue distribuir esse episódio para Spotify, para a Apple Podcasts, para o Google Podcasts, para o Deezer. Enfim, o Anchor disse que mais de 60% dos programas que estão hospedados na sua plataforma são de curta duração. E observando a tendência do mercado e esse número em específico, eu talvez não me surpreenda tanto com essa tendência. Primeiro, por quê? Hoje em dia, como nós bem estamos muito conscientes, né, sobretudo depois do ano passado, temos uma abundância de conteúdo sendo jogado, sendo disponibilizado para nós, né? Temos uma avalanche de conteúdo sendo lançado dia após dia, semana após semana. E o que faz o podcast de curta duração é que ele aumenta as chances de que o ouvinte daquele podcast em específico consuma o seu conteúdo até o final. Porque, querendo ou não, todo mundo quer consumir
muito conteúdo, porém não há tempo hábil. Você tem que trabalhar, você tem outras obrigações. Então você pega aquele tempo que você separa para consumir conteúdo, já seja ele em vídeo ou em áudio, e você consegue consumir uma certa quantidade de conteúdo. Se você fizer podcasts mais curtos, você obviamente vai aumentar as chances de que o seu ouvinte consiga escutar aquele episódio em qualquer horário do dia, porque ele vai ter somente 15 minutos como máxima duração. E isso a gente nem está considerando a possibilidade que muitas plataformas já têm, né, se não todas, de você poder escutar aquele áudio em 1,2 vezes mais rápido, 1,5 vezes mais rápido ou 2 vezes mais rápido do que o normal. Aí isso aumenta ainda mais as chances daquela pessoa consumir o seu conteúdo. Então, é uma vantagem que produtores de podcast ou empresas têm de se destacar ou pelo menos aumentar as chances de consumo. E segundo, porque no final das contas temos o déficit de atenção das pessoas, né? Hoje em dia, além de que o tempo é muito importante, além de que o tempo seja algo fundamental e que as pessoas estão até precisando de um pouco mais ou gostariam de ter um pouco mais, as pessoas às vezes não conseguem focar em diversas coisas por muito tempo. Então, às vezes, você tem um podcast de 30 minutos, de 40 minutos, e se em algum momento algum detalhe daquele episódio não for tão interessante, a pessoa pode desfocar, ela pode perder a atenção e aí ela talvez perca algum detalhe durante alguns segundos. E você, encurtando a duração do podcast, talvez ela fale: ok, são 15 minutos, independentemente de se eu acelerar ou não a voz, né, a velocidade com a qual eu escuto, é menos o tempo onde eu vou precisar sentar e escutar. Eu posso fazer isso muito bem enquanto eu lavo uma louça, enquanto eu faço faxina na casa, enquanto eu estou no carro, enquanto eu estou pegando o transporte público, já seja metrô, já seja ônibus. Então, é, é uma maneira onde você pode envolver o seu público e fazer com que ele escute o seu conteúdo, já que ele é de menor duração. Ao meu ver, também é uma grande vantagem, nesse caso do déficit de atenção, você encurtar os episódios. Aí é a questão mesmo de como você planeja o conteúdo, como você separa o seu conteúdo, como você prepara a pauta do seu programa para que você não deixe nenhum detalhe de fora, nenhum detalhe importante que deva ser mencionado nesses episódios. Mas enfim, falando de abordagens, né, entrando no tema de abordagens, eu acho muito importante pontuar do que muitas pessoas pensam, né, na minha investigação eu ouvi muito disso, de muitos experts, eles consideram que as pessoas, quando elas estão começando com um podcast e não têm um público definido, ou se você já tem um público definido, você quer começar ou criar um novo público, talvez seja melhor que você utilize essa abordagem de um podcast com uma menor duração para que você realize testes. Já sejam testes de conteúdo, de temas, né, do que você quer falar no seu podcast, já sejam testes de audiência, né, você vai testando para quem você quer comunicar, já sejam eles só mulheres, só homens, os dois gêneros ou mais gêneros, de diferentes idades, de diferentes lugares, de diferentes países, você possa realizar esses diferentes tipos de teste e também os testes de formato. Sejam eles uma pessoa sozinha apresentando o programa falando sobre um tema ou dois temas em curta duração, seja uma entrevista muito curta, seja um painel muito curto, sejam duas pessoas, né, o famoso co-host, duas pessoas apresentando e engajando com um certo tema em pouco tempo. Então, é importante, caso você esteja começando, que você utilize, né, melhor dito, não importante, mas é uma sugestão para quem estiver começando, onde você realmente deva testar esse tipo de conteúdos. E falando em testes, caso você já tenha lançado o seu podcast, caso você já tenha vários episódios que foram distribuídos, você pode utilizar o podcast de curta duração para realizar testes para diferentes maneiras de engajar com o seu ouvinte. Você pode muito bem criar os episódios de perguntas e respostas, né? Eu falei no vídeo anterior sobre diferentes maneiras de você engajar com o seu ouvinte-alvo. E com esses episódios de perguntas e respostas, você pode muito bem criar uma caixinha de perguntas no Instagram, para que eles te mandem curiosidades que eles queiram saber mais sobre o tema que você aborda no seu podcast, ou que eles te mandem
mensagens, né, o direct no Instagram, ou te mandem mensagens de voz no WhatsApp, se eles tiverem o seu número. Enfim, alguma maneira onde eles possam perguntar aquilo que eles querem saber, aqueles que eles acham que eles têm a necessidade de conversar com você, e você pode muito bem criar um episódio curto de até 15 minutos para responder essas dúvidas, e com isso você aumenta o engajamento que você tem com o seu público. Além disso, você pode muito bem fazer um episódio follow-up, fazer uma continuação de algum episódio que você observou que gerou muitos downloads, que gerou muitos plays. Então, se você abordou certo tema, você conduziu uma entrevista ou você conduziu um painel e esse episódio em específico foi muito popular, você pode muito bem pegar aqueles pontos que você acha que deveriam ser aprofundados e criar um podcast um pouco mais curtos e coletar mais informação, investigar mais informação que agregue ainda mais valor do que aquilo que já foi tratado em outros episódios. Então isso serve como um extra. E agora, falando de extras, algumas das plataformas como o Apple Podcasts e o próprio Spotify já criaram um sistema de assinaturas, né, para os criadores. Eles cobram um certo valor e aí você tem a possibilidade de pagar ou não para consumir conteúdos. E o que isso dá a possibilidade, talvez no futuro todas as plataformas tenham, é que você consiga criar basicamente um conteúdo exclusivo para o seu ouvinte mais ávido, né? O seu ouvinte que mais engaja com o seu podcast, como uma forma de agradecimento, já que ele está contribuindo financeiramente para o futuro, para a jornada do seu podcast. Como o podcast é algo mais íntimo e cria aquele sentimento de inclusão com o ouvinte, se ele já está decidido em contribuir financeiramente, você pode muito bem retribuir isso com conteúdos exclusivos e mais curtos que somente eles terão direito de escutar. Então, é algo bem interessante, eh, como nós podemos, fazer essa abordagem em episódios um pouco mais curtos, né, onde a gente pode realmente separar, informações mais importantes e ir direto ao ponto, sem enrolação. E ainda que seja uma conversa, mas é um conteúdo que somente algumas pessoas poderão escutar. E isso bem legal. E aí uma sugestão da própria Rachel Corbett que eu mencionei no começo é que você talvez, com esses episódios de curta duração, você pode criar, como se fosse uma série limitada. Como se fosse uma série limitada da Netflix, você pode criar uma série limitada para podcast. Você faz um planejamento desde antes, você cria vários episódios de 10 minutos e você faz de uma maneira onde o final de cada episódio a pessoa sinta a necessidade de ficar com você e você lança esses episódios, já seja dia após dia ou um por semana. Aí você vê a maneira que mais funciona para você, a maneira que mais cria e mais aumente o engajamento com o seu programa. Obviamente, do mesmo jeito que temos a vantagem de poder criar vários episódios de uma vez só, você tem a desvantagem que você vai ter que fazer um planejamento um pouco antes. Porém, na minha opinião, a vantagem de criar vários episódios de uma vez, onde você dedique, sei lá, 1 hora ou 1 hora e meia, 2 horas do seu tempo para gravar 6 episódios de 10 minutos, eles pesam muito mais do que o tempo que você terá de planejar. Aí vale muito também da sua criatividade ou da criatividade do seu time, que acompanha você nessa jornada de podcast da sua empresa ou da sua marca pessoal. Aí uma outra coisa que foi levantada, uma outra dúvida que foi levantada, que foi respondida pela Cathy Doyle, que é vice-presidente de podcast da Macmillan, né? Eles têm podcasts desde 2007 e praticamente eles foram um dos pioneiros a criar podcasts de até 15 minutos. E muitas das coisas que falavam para ela lá atrás, e hoje em dia talvez até falam, mas não com tanta frequência, é que os podcasts de curta duração talvez teriam um pouco mais de dificuldade em conseguir vender espaço publicitário. Porém, ela diz que esses podcasts não só conseguiram, como conseguem e lucram bastante com isso. Então, sempre tem uma possibilidade, caso você esteja considerando, que você mantenha esse formato, você continue criando podcasts de curta duração
E por conta do número de downloads que você pode chegar a gerar, já que você pode lançar vários podcasts e você não precisa que as pessoas dediquem, né? Dediquem não, separem muito tempo para escutar, você pode aumentar o número de downloads que cada episódio tenham e a partir disso você consegue vender esse espaço publicitário cobrando uma certa quantia a partir do momento que você alcance certo número de downloads e você consiga gerar uma renda. Então, sempre é possível você colocar 30 segundos de espaço publicitário ou até 1 minuto em um podcast que dure 15 minutos. Depende muito de como a marca que quer entrar no seu programa veja isso e a maneira com a qual você vende o seu peixe, né? No final das contas, depende muito de como você vai mostrar a possibilidade que essa marca tem de ter o seu produto, né, o serviço que ele está oferecendo no seu podcast, que os seus ouvintes gostem e e consigam converter essa venda a partir do seu podcast. Então, vale a pena mencionar sobre isso. Vale a pena mencionar também que sempre existem as possibilidades de você lucrar com venda de espaço publicitário, ainda que o seu podcast tenha até 15 minutos. E aí uma outra coisa que eu queria trazer para vocês hoje é que, sim, nós estamos falando de podcast de curta duração, que eles estão ficando populares, porém, esses vão até 15 minutos. Porém, uma outra categoria que está sendo muito utilizada nos últimos, vou dizer até no último ano, é o que eles chamam hoje em dia de microcasts. Esses tendem a durar até 5 minutos e no máximo 10 minutos, ou seja, você ainda encurta ainda mais o seu conteúdo. Mas, né, eu acho que conversas aí ficam um pouquinho mais difíceis de acontecer, porque, querendo ou não, você vê, se você colocar um cronômetro e colocar uma conversa que você tem com um amigo seu, você pega um teminha, você fala sobre ele e você já vai ver que 5 minutos passam muito rápido. Então, quem utiliza esse tipo de podcast, né, os microcasts, são empresas que falam sobre notícias. Então essas empresas pegam essas notícias, onde você tem que ir direto ao ponto, e elas vão e comunicam isso até 5 minutos, até 10 minutos. E aqui temos um exemplo da Gimlet Media, que é uma empresa que pertence ao Spotify, e ela pega trechos de 5 a 10 minutos de um podcast que fala sobre assuntos mais longos, né, o Science versus New, e ela distribui esses conteúdos como episódios independentes. Ou seja, você pode muito bem pegar trechos de episódios mais longos e distribuí-los separadamente. Aí vale o trabalho que o seu time de edição faça para que você tenha essa possibilidade. Porém, também vemos podcasts como se fosse horóscopo. Os horóscopos, acho que tem até um muito popular feito pelo Spotify em parceria com a Parcast, que também é um estúdio que faz parte da empresa, onde o horóscopo são 2 a 3 minutos. Então tem sempre a possibilidade de você criar esses microcasts. E aí, como eu disse anteriormente, isso sempre aumenta a possibilidade que o ouvinte fique até o final e consuma o seu conteúdo até o final. E você consiga, assim, aumentar o número de downloads, aumentar o número de reproduções, e com isso você também consegue, pela otimização do tempo que você tem de gravar mais conteúdo. Então a otimização do tempo fica ainda maior do que se você fosse gravar um conteúdo de 60 minutos, 1 hora e meia, 2 horas. Então, microcasts também são uma opção. Se você é como eu, que gosta de falar, que gosta de se expressar, que gosta de conversar, talvez não seja para você, mas se você for uma empresa de notícias ou que queira somente falar sobre algum tema específico e queira criar conteúdos diariamente ou 2, 3 vezes por semana, talvez os microcasts sejam uma opção para você, já que você poderá criar vários conteúdos em um só dia. Você pega aquele tempo, você aloca aquele tempo e cria o seu conteúdo, manda para edição e distribui do jeito que você achar mais prático. E aí, por último, eu trouxe uma notícia para vocês que é até uma das novidades, uma tendência da indústria, que são gravações de curta duração que muitos fundadores, né, muitos investidores consideram como o futuro do áudio, que são plataformas como se fosse o Clubhouse, como se fosse, né, o Green Rooms, que foi recentemente criado pelo Spotify, mas no sentido que não é uma conversa aberta, são praticamente empresas ou aplicativos onde você manda uma mensagem de voz como se fosse um áudio que você manda no WhatsApp,
porém eles têm uma duração limitada. Tem plataformas que limitam esse áudio até 9 minutos. E aí a pessoa tem a chance de responder também com o áudio. E isso vai se popularizar porque essas plataformas você não vai ter o que eles chamam do RS Feed, onde você pega esse link e distribui para diversas plataformas. Você vai poder escutar somente em uma plataforma, em um aplicativo. Mas o mais importante disso, que alguns investidores dessas plataformas dizem, é que uma vez que você dá um microfone virtual para uma pessoa, onde ele se sinta confortável mandando mensagens de áudio, onde ele se sinta confortável respondendo pessoas através da mensagem de áudio que não são editados, a abordagem após essas mensagens, a abordagem após essas conversas que são feitas através do áudio, para o podcast, né, dando aquele seguinte passo, dando aquele próximo passo para o podcast, a abordagem fica um pouco mais fácil. Então, através dessas plataformas, desses aplicativos que mandam mensagens de voz, mandam conteúdos em áudio de curta duração, muitos desses podem começar a criar podcasts. Então, esse é só um detalhe extra para complementar aqui tudo que eu falei sobre podcast de curta duração. Eh, então, resumindo bem o que eu falei nesse vídeo completo, basicamente, a curta duração vem mais por conta de uma abundância de conteúdo que está sendo distribuído, que está sendo disponibilizado para nós, né, uma avalanche de conteúdo que está sendo lançado diariamente, para todo mundo, e aquela necessidade que as pessoas têm de querer consumir a maior quantidade de conteúdo que elas podem. Porém, como o tempo não permite, como as pessoas têm outras obrigações, talvez, um podcast de 15 minutos seja suficiente para que eles consigam manter o público-alvo da sua empresa ou da sua marca pessoal engajado constantemente, sem que eles necessitem tirar muito do seu tempo para consumir aquilo que você está oferecendo. E também porque as pessoas possuem um déficit de atenção muito baixo hoje em dia e 15 minutos, querendo ou não, é muito mais fácil das pessoas consumirem do que 60 minutos, do que 30 minutos, do que 1 hora e meia. E a partir disso você vai testando, você vai vendo o que vai funcionando e se você quiser criar conteúdos um pouco mais longos, você sempre pode utilizar essa opção. Mas é isso. Este vídeo foi basicamente para falar sobre podcast de curta duração. Eu espero que vocês agora tenham uma outra opção, caso vocês não se sintam tão confortáveis em falar por tanto tempo. Agora vocês têm a opção de lançar podcasts um pouco mais curtos, porque eles sim são uma opção e que estão ficando cada vez mais populares nos dias de hoje. Mas é isso. Para os próximos conteúdos, se você quiser dar o seu pitaco, né, da sua sugestão, você sempre pode entrar em contato com a gente através daqui dos comentários do YouTube. Você tem o nosso perfil do Instagram, né, @limpodcast. E essas são as maneiras que você pode sempre deixar a sua opinião, o que você está gostando, o que você não está gostando. Interage com a gente nas nossas redes, deixe seu comentário, converse com a gente. Mas enfim, é importante dizer, espero que vocês estejam cada vez mais animados em se lançar nesse meio que eu gosto bastante, que muita gente no Brasil, são mais de 30 milhões de pessoas escutando e que só tem a aumentar. Mas é isso, gente. Até a próxima. Este é o Lean Podcast. Aqui nós ensinamos a como simplificar o processo de criação, validação e lançamento do seu podcast. Tchau, tchau.